Olá pessoal, meu nome é Simone, paz do Senhor a todos. Daremos continuidade ao nosso devocional O que fazer diante do não de Deus? Com o terceiro episódio, O que Davi fez. Como nós sabemos da história de Davi, ele se interessa por uma mulher que era esposa de um servo dele, e ele toma essa mulher, ele tem um relacionamento com ela. Deus ele não se agrada da atitude de Davi, porém Deus envia um profeta e esse profeta diz a Davi as palavras que o Senhor ordenou, que Deus não se agradou da atitude de Davi, mas que Deus havia perdoado a Davi. Porém, Davi ele sofreria as consequências do seu pecado. Desse relacionamento nasce uma criança e Deus diz: Davi está perdoado, porém a criança não viveria, a criança faleceria. Davi então, enquanto a criança ela está viva, Davi ele busca a Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 16 vai dizer: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e orou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, enquanto a criança estava viva, essa criança, ela esteve doente durante 7 dias. Enquanto ela esteve viva, Davi, ele ora por ela, ele jejua por ela, ele se prostra, ele se humilha, ele chora, ele faz tudo aquilo que ele pode. Porém, Deus, ele diz não à oração de Davi, porque ao 7º dia, a criança ela falece. Quando essa criança falece, Davi, ele tem uma atitude que, à primeira vista, é muito estranho, porém também é uma lição para nós. Porque o que fez Davi diante do não de Deus? Quando a criança falece, Davi, ele se levanta. O versículo 20 vai dizer: Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Davi, quando Deus diz não para ele na sua oração, e Deus recolhe aquela criança, a atitude de Davi, ele se levanta, ele aceita a decisão de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele entende que Deus está no controle de tudo. Então Davi, ele se posiciona diante do Senhor. O texto diz que Davi, ele troca de roupa, ele muda as suas vestes, ele se unge, e a primeira coisa que ele faz, ele vai à casa do Senhor. E o que Davi vai fazer à casa do Senhor? Ele vai adorar. Então Davi, ele aceita o não de Deus e ele adora ao Senhor. Davi, ele volta para sua casa, ele consola Batseba, ele se alimenta, ele obedece a palavra e ele adora diante daquela situação. Parece estranho, né? Mas essa foi a atitude de Davi. Os servos de Davi ficaram pasmados com aquela atitude. Mas Davi explicou muito bem: olha, enquanto a criança estava viva, eu fiz tudo o que eu podia, eu orei, eu chorei, eu me humilhei por ela, mas ela faleceu. E agora eu preciso me posicionar, eu preciso dar continuidade à minha vida. Então Davi, ele tem essa atitude de adoração a Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus. E Davi, ele nos deixa essa lição. E aí a gente se pergunta, né? Eu pergunto para mim e faço essa mesma pergunta para você: como você tem reagido diante do não de Deus? Você tem aceitado ou você tem rejeitado, desprezado ao Senhor? Pense nisso. Que Deus, ele te abençoe, ele te fortaleça, ele te levante para adorá-lo. Que independente da situação, que independente da circunstância, você possa adorar o Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais um.